Boa tarde. Hoje em destaque a freguesia de Cantelães. É ainda na ordem alfabética das 21 do Conselho, a quinta tem 16 lugares. Tem 11,18 km de área e 741 habitantes, de acordo com os censos de 2021, menos 87 do que no censo anterior. A densidade populacional é de 81,1 habitantes por quilómetro quadrado e registrou o máximo de população em 1981, com 1.071 habitantes recenteados. A freguesia é referida em documentos que fazem a história do Conselho como uma das que ostenta, desde há muito, o nome de Vieira. Terá sido mesmo Cantelães que originou a circunscrição medieval de Terras de Vieira, ou Velaria, anterior à nacionalidade. Referem-se-lhe, entre outros documentos, várias inscrições que vão de 1220 até 1528. Recorda-se, nas eleições autárquicas de 2021, estavam inscritos 699 eleitores, votaram 528, corresponde a 75,5%, a abstenção foi de 24,5%. Concorreram duas listas, tendo a lista apresentada pelo PSD recebido mais de 60% dos votos expressos, 348, renovando assim o mandato de Guilherme Abreu como presidente da Junta. A lista apresentada pelo PS obteve 156 votos. A agricultura e a silvicultura, como sempre lembramos, marcaram a vida desta freguesia periférica à sede do Conselho e inserida no perímetro da Serra da Cabreira. Cantelães tem uma área de 406 hectares de terrenos baldios. A freguesia dispõe de dois equipamentos de apoio social, o Centro Social de Cantelães e o Centro de Convívio e Lazer. É também em Cantelães que tem sede um dos mais conhecidos ranchos folclóricos do Conselho, os Ceifeiros de Cantelães, e no associativismo temos, além do rancho, o Núcleo de Escoteiros, a Associação de Produtores de Cavalos da Raça Garrana e a Associação de Caça e Pesca. Cantelães é então o destaque de hoje para falar da sua festa maior, que é também a peregrinação arciprestal de Vieira do Minho, a Senhora da Fé, ainda com condicionamentos sanitários, embora com todo o cerimonial habitual, também para falar da autarquia e da situação atual neste primeiro semestre completo do mandato iniciado em outubro de 2021. Convidamos e temos em estúdio Guilherme Abreu, presidente da Junta reeleito, e o pároco Padre Nuno Campos. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Guilherme Abreu, temos de falar sempre na questão da demografia, e Cantelães, como Conselho, como o país, vem perdendo habitantes. Boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde também ao Sr. Padre Nuno, obrigado pelo convite. Sim, a demografia é um problema não só a nível local, mas também a nível nacional, vem sido debatido a nível nacional esta problemática, sendo que também não vislumbramos grandes soluções, ou pelo menos grandes medidas que venham colmatar esta situação e inverter aqui um bocadinho aquilo que são as tendências da nossa pirâmide etária. E isso reflete-se naturalmente na vida da freguesia. Hoje a floresta não é o que era, a agricultura também está praticamente abandonada, vive de pequenas propriedades e a maior parte delas que não são trabalhadas. Sim, até porque não só em Cantelães, mas em quase todas as localidades do interior, é na população entre os 15 e 24 anos e os 25 e os 64, população ativa, que sentimos a maior diferença. Sendo que, como é evidente, a população que mais aumenta é aquela que tem 65 anos ou mais. Portanto, há um envelhecimento da população, uma diminuição da população. Os ativos procuram, como é evidente, outros meios de subsistência, muitas vezes longe da agricultura e da silvicultura. Mesmo assim, nós constatamos pelos números que, mas também se reflete no número de listas concorrentes, haverá menos gente para formar listas nos momentos eleitorais, mesmo nas locais. Sim, é normal, até porque há aqui a nível nacional há um certo desencanto que também se reflete a nível local. Há pessoas com capacidades para assumir cargos, cargos políticos ou cargos nas associações, mas as pessoas estão um bocadinho afastadas e tendem a afastar-se cada vez mais do associativismo,
da política, portanto acaba por ser um bocado um fenómeno global e se calhar um bocado estamos a entrar numa fase de individualização, as pessoas estão a perder um bocadinho a consciência coletiva e isso sim é preocupante. Mas isso resulta o desencanto das pessoas, melhor dizendo, o desencanto das pessoas resulta de quê? De não verem aquilo que são as suas perspectivas quando votam satisfeitas ou haverá outra razão? Eu acho que tem mais a ver com uma situação mais nacional, até porque nós verificamos que a participação nas eleições é tanto maior quanto mais locais forem as eleições. E neste caso, em 2021, votaram mais 2 pessoas. Sim, quando estamos a perder população e a perder eleitores, por vários motivos, não estamos a dizer que por exemplo, o acerto dos cadernos eleitorais que foi feito pela Secretaria e pela Secretaria-Geral do MAI, tem a ver essencialmente com pessoas que estavam inscritas nos cadernos já há muito tempo, mas cuja residência não era as freguesias, estavam no estrangeiro a maior parte do tempo. E a partir do momento em que mudaram a sua residência no cartão de cidadão para o país onde se encontram, automaticamente deixam de pertencer aos cadernos eleitorais. Isso quer dizer que nós mingamos em termos de cadernos eleitorais, mas em termos de eleitores reais, até crescemos em dois votos, não é? E esta, chamemos-lhe bipolarização, aparecerem apenas os 2 principais partidos do Conselho. Sim, isto é o desencanto, é a falta de pessoas com vontade para aceitarem candidaturas? Sim, acho que vai por aí um bocadinho a parte de existir se calhar um bocadinho de falta de capacidade de mobilização até dos outros partidos. Nós vemos, não é só a nível local. Se nós virmos os resultados das legislativas que ocorreram no início deste ano, os 2 principais partidos tiveram à volta de 80% dos votos, portanto não é só um fenómeno a nível local. Evidentemente estamos aqui a assistir ao desaparecimento de outras forças políticas que até eram desaparecimento não, mas pelo menos a uma diminuição da força dessas forças políticas, passo o pleonasmo, que são sempre importantes, não é? Estamos a falar do CDS, que era a nível local sempre foi uma força, sempre teve muita força e quase desapareceu. O Partido Comunista exatamente igual, o Bloco de Esquerda teve ali um crescendo e agora está ali estabilizado mais ou menos naquele número de votos. Depois temos outros novos fenómenos que vêm acontecendo, o Chega, por exemplo, que é a 3ª maior força política a nível local. Isso são fenómenos normais, as pessoas normalmente, acho que por uma questão de estabilidade, procuram sempre os 2 partidos do centro, 2, 3 partidos do centro, mas há um desencanto muito grande, mas acho que o desencanto é acima de tudo um desencanto a nível nacional, não é tanto a nível local. Mas, digamos, as autarquias locais, deste período de 2 anos em que vivemos em pandemia, foram importantes pela sua proximidade com as pessoas, nos apoios que deram. Sim. Mas isso não leva as pessoas a aproximarem-se mais e repetindo, a aceitarem candidatar-se. Há algo que se verificam nas listas concorrentes, que é a capacidade da mobilização de pessoas mais jovens. Nós vemos nas listas que existe ali um equilíbrio, que até existem jovens que estão dispostos e que aceitam participar nas listas. Isso é bom. O facto de as pessoas se desinteressarem um bocado pela política é porque sabem também e começam a ter noção que muitas vezes o poder local tem muitas limitações, não porque assim o desejam, mas porque assim o impõem. Estava a falar da importância, por exemplo, na pandemia. Todas as juntas de freguesia, todos os municípios tentaram, dentro daquilo que lhes era possível, criar condições de informação e de apoio às suas populações.
aquilo que vem acontecendo cada vez mais é que existe aqui uma desresponsabilização do Estado Central e isso é preocupante. E nós vemos, inclusive, com esta situação da descentralização que tanto debate tem trazido portanto, à praça pública, não só a nível local, mas a nível nacional, porque não é uma descentralização, é uma desresponsabilização. O facto de ter obtido mais aproximadamente 8 votos significa uma apreciação positiva do mandato? Sim, eu acho que sim. Acho que, acima de tudo, nós tentamos sempre, eu e a equipa, sermos transparentes com as pessoas, não é? Não fazemos promessas vãs. Tentamos ser realistas. E o facto de ser realista, acho que as pessoas que apreciam esse tipo de abordagem. A colaboração que também temos com todas as forças vivas da freguesia, acho que também é algo que as pessoas prezam. E depois, acho que, acima de tudo, uma junta de freguesia é uma entidade de representação. E as pessoas sentem-se bem representadas. Sentem-se bem representadas pelo atual Executivo, sentem-se bem representadas pela atual Assembleia, e acho que dentro deste sã convívio que se consegue estabelecer na Assembleia, tem nascido aqui sinergias que são muito importantes, ideias, rumos, rotas que são de aproveitar. E a participação dos eleitores nos espaços entre eleições, isto é, na participação, por exemplo, das Assembleias de Freguesia, que são abertas ao público, como se sabe? Nós temos assistido a uma... Eu recordo-me nas Assembleias Públicas, e nas Assembleias Públicas só me lembro de participarem 2 ou 3 pessoas. Nas reuniões públicas abertas ao público da Junta de Freguesia, do Executivo da Junta de Freguesia, recordo-me só de 2 ou 3 pessoas aparecerem. As pessoas também tentam, como o poder local é um poder mais próximo, as pessoas tentam muitas vezes resolver as questões de outra forma, ou através do telefone, ou através da casa do Presidente ou dos restantes membros do Executivo, ou no espaço de atendimento normal da Junta de Freguesia, e as pessoas tentam ir apresentar as suas ideias, as suas reclamações, os seus problemas. Padre Nuno, a Igreja, e vemos isto pelas intervenções desde sempre, dos Papas e também do Papa atual, Papa Francisco, a Igreja é um observador da vida cívica também. Como é que o pároco vê a situação política, digamos, em Cantelães? Boa tarde a todos, José Luís, ao Guilherme, Presidente da Junta de Cantelães, também a todo o auditório que nos escuta. A Igreja tem que estar sempre preocupada com tudo aquilo que é a envolvência das pessoas, porque essencialmente a Igreja, como a política, digamos assim, vive para as pessoas. E tudo que são preocupações das pessoas, a Igreja, como creio que a nível da política, juntas, câmaras, enfim, executivos, devem de estar preocupados. E estes fenómenos, com certeza que nos preocupam a nós também, porque nós, estamos a falar no nosso caso concreto, aqui neste Concelho de Vieira do Minho, a desertificação é algo que cada vez nos preocupa mais. Como acontece no interior do país? Sim. As causas, quais são? As pessoas vão se debatendo, vão apontando isto ou aquilo, mas nós sabemos perfeitamente que quando não há investimento no interior, as pessoas tendem a fugir. E nós vemos que, hoje em dia, eu conheço pouco esta realidade, digamos assim, realidade política, digamos assim, mas conheço o essencial para perceber que a grande parte das famílias já tem uma segunda habitação em Braga, onde, por exemplo, os filhos vão estudar, a preocupação dos filhos terem um curso, terem uma formação, vão estudar, mas depois já ficam sediados ali. Braga, outras cidades onde as pessoas vão estudar. O que é que isso quer dizer? Como dizia o Guilherme, nós temos um aumento que se vai também diminuindo, digamos assim, que é da faixa etária mais idosa, que são aqueles que vão prevalecendo, e mesmo de algumas dessas pessoas já começamos a encontrar este fenómeno, é que vão cuidar dos netos e começam a ficar por lá também.
Hoje já há deslocações de Natal, Precisamente. sobretudo aos que estão fora, já não à casa de origem, mas à segunda casa. À segunda casa. Este é um fixação. fenómeno que nos preocupa, que nos preocupa e devia de preocupar, como diz o Guilherme, o poder central. Quem dizem aqui em Vieira, dizem todas as, digamos, os concelhos do interior, porque quando nós chegarmos daqui a algum tempo à conclusão, as grandes cidades estão a arrebentar pelas costuras, os problemas sociais começam a emergir, o que é preocupante, e nós sentimos que se houvesse uma outra política de atendimento, de atenção às pessoas, poderíamos apostar mais no interior e resolver tantos e tantos problemas das pessoas. Enquanto não optarmos por essas situações, de certo vamos criar ainda mais problemas sociais. E a Igreja, claro, preocupa-se também, porque quanto mais aumentam os problemas sociais, mais as pessoas sofrem. E este é um problema que afeta a própria Igreja e, de modo particular, o Papa Francisco, que cada vez mais se debate, cada vez mais chama a atenção para os problemas sociais que existem, em que as pessoas realmente são vistas e digamos assim, julgadas como números e não como pessoas. E isto é preocupante. Deve fazer pensar, parar e refletir as pessoas. Há receitas para fixar os mais jovens? Claro que há receitas para fixar os mais novos, mas essas receitas muito dificilmente conseguirão ser implantadas, cozinhadas pelo poder local. Tem de haver aqui uma participação do poder central, como é evidente. Não somos nós que decidimos, infelizmente, não somos nós que decidimos fechar, por exemplo, os serviços básicos. Não somos nós que decidimos, ou se decidimos, o nosso poder de decisão é muito curto. Por exemplo, na construção das grandes vias rodoviárias e ferroviárias, não somos nós que estabelecemos, por exemplo, e isto é uma ideia que eu defendo e que já defendi várias vezes até perante algumas pessoas do governo, uma taxa de imposto, por exemplo, diferenciada para as empresas e para os particulares, aqueles que estejam no interior com participação, porque não temos neste momento acesso àqueles 3 serviços básicos que o Estado deve providenciar às pessoas. Justiça, segurança, educação e saúde são os três pilares básicos que o Estado tem de fornecer. E a verdade é que no interior esses pilares básicos vão ruindo. Mas, de qualquer modo, o que nós vamos assistindo, sobretudo na sede do Conselho, é investimento na habitação, na construção. A habitação é também um problema a nível local. Hoje, se um jovem casal quiser arrendar uma casa, muito dificilmente a conseguirá fazer. Nós temos noção que existe esse problema e poderá surgir com o PRR alguma oportunidade para, por exemplo, a construção de casas a custo controlados ou com rendas controladas. Já existem essas ideias, mas isso tem de ser aplicado, não é? Aquilo que nós assistimos e que ouvimos é que os preços de aquisição e de arrendamento no nosso concelho, e falando especificamente do nosso concelho, estão muito próximos daquilo que é de uma cidade. Não se justifica. Ou justifica-se apenas porque há falta de oferta. Não é? Depois há outras situações que é o problema das construções. Recentemente foi aprovada uma lei que provavelmente será revogada e que, por exemplo, se essa lei for aplicada, muito dificilmente alguém consegue construir, dentro do Concelho de Vieira, alguém consegue construir alguma coisa. Que é relativamente às revisões dos PDMs? Não, tem a ver com... Irá cair no PDM, muito provavelmente, mas tem a ver com a periculosidade de incêndio. Mas, naturalmente, isso será mais uma lei daquelas para depois suspender mais tarde, porque se vê a inaplicabilidade dela. De qualquer modo, as autarquias continuam a ter que fazer. Sim, claro que sim. As autarquias têm o seu trabalho do dia-a-dia, têm o seu trabalho
As autarquias têm duas vidas. Tem o trabalho do dia-a-dia, o investimento e a manutenção, e depois tem o trabalho de criação de projetos a longo prazo. E neste caso, para este primeiro ano de mandato, o que projetou, que plano foi apresentado? Em primeiro lugar... Que plano e que orçamento? Portanto, nós apresentamos um orçamento, ou foi aprovado um orçamento na Assembleia de Freguesia de 245 mil euros. Esse orçamento, contando com os protocolos com o município. Esse orçamento está aqui dividido em 3 partes, e nós explicamos isso muito bem, e foi muito bem explicado na Assembleia de Freguesia, também para as pessoas isto é um número exagerado. A nossa receita teria, ou será, com a aprovação do atual Orçamento de Estado, diretamente do Estado, na casa dos 30 a 35 mil euros. Depois teremos aqui 40 a 50 mil euros que virão do município, e o restante é uma preparação para qualquer oportunidade de investimento que possa aparecer, e que não seja necessário, nesse caso, estar a recorrer a orçamentos retificativos. Esse é o nosso orçamento, esse é o nosso orçamento de sobrevivência. E quais são os principais investimentos da freguesia? Neste momento, Cantelães continua com algumas... portanto, Cantelães, nós temos a particularidade de ainda gerir a água, continuamos a gerir a água. Foi um problema resolvido em definitivo? Foi um problema resolvido em definitivo com o Serviço de Saúde? Não acredito. Acredito que mais tarde ou mais cedo a entidade reguladora voltará à carga, mas para já pelo menos está adormecido. Não é nossa intenção abdicar desse serviço, até porque estamos a falar que a qualidade da água e o serviço de distribuição de água não irá ser melhorado. Estamos a falar numa questão puramente económica, dinheiro. Portanto, as pessoas vão pagar mais pelos mesmos serviços, não tem lógica. E numa fase em que... E com igual qualidade? Com igual qualidade? Com igual qualidade. O tratamento é exatamente igual àquele que é feito nas outras localidades. Mas mais investimentos principais, evidentemente. Pronto, o nosso principal investimento neste primeiro ano tem a ver com algumas situações que foram ocorrendo e que têm de ser agora rematadas. Estamos a terminar a parte do cemitério, devido também a este aumento do custo. Vamos pedir agora um reforço à Câmara Municipal da verba para terminar finalmente aquela obra. Temos feito muita força junto do ICNF para que seja criado um projeto para o Vale do Torio. É algo que já vimos debatendo há vários anos. Este ano conseguimos que fosse feito o investimento, pelo menos nas vias rodoviárias. Os caminhos estão a ser arranjados. Hoje em Cantelães circula-se não só um veículo particular, como um carro de emergência, circula-se em todos os lugares. Nós temos 80% dos lugares conseguem ser servidos por um carro de emergência. 20% dos lugares, ou cerca de 20% dos lugares, ainda não são, até porque existem investimentos demasiado avultados para fazer... E alguns constrangimentos são próprios do pré-existente. Exatamente. Portanto, também por isso é que obriga a investimentos mais elevados, porque ou compramos casas e deitamos abaixo, e são investimentos que, como é evidente, o município não está disposto a fazer. Se a agricultura continua a ser hoje de subsistência, com um projeto ou outro de novas apostas, sobretudo de gente mais jovem, a floresta também já não é o que era. Cantelães era uma das freguesias, provavelmente, que mais pessoas tinham ocupadas na floresta. Parece que o turismo é a saída. O turismo é uma das saídas, não será a saída para toda a gente, mas é de certeza absoluta uma saída. Agora é preciso ver que o turismo necessita essencialmente de investimento privado. Não é. E tem havido em Cantelães? Sim, algumas pessoas já vêm procurando. Acho que não com a mesma intensidade do que a costa norte do concelho, mas começam a aparecer cada vez mais pessoas a procurar aquelas casas que estão mais abandonadas e reconstruindo. Isso vem acontecendo.
Isso cria outros problemas e traz-nos outros problemas, tem a ver muitas vezes até com a própria, com as próprias acessibilidades. Algumas das casas que estão neste momento a ser reconstruídas, algumas serão destinadas a alojamento local, outras serão destinadas, como é evidentemente, a alojamento particular. Uma das questões nas nossas aldeias em geral é sobretudo a recuperação do património. A recuperação do património. Nós temos, não queria dizer o maior, mas um dos maiores pontos que podem ser desenvolvidos, que é o Castro. E o Castro... E a Cabreira, tanto quanto na parte que lhe cabe? Sim, a Cabreira também tem é o centro, o centro de terapia dos Garranos. O centro de terapia dos Garranos está em Cantelães. Sim, estamos a falar de um património natural. Portanto, em termos de património natural, é a Serra da Cabreira que tem de crescer. Em termos de património cultural, património até arquitetónico, nós temos ali fortes potencialidades que têm de ser aproveitadas, como é evidente, pelas entidades. Cabe-nos a nós abrir essas portas e chegar. Mas e a ação da Junta, nesse sentido, pode ir aonde? Até onde? A criação de percursos, por exemplo? Percursos, sim, é algo que estamos a preparar já com os serviços do turismo do município, criação de alguns percursos pedestres, até porque estamos a falar de uma freguesia que é colada à vila, portanto terá toda a lógica ter mais oferta em termos de percursos pedestres, não só percursos pedestres, mas, por exemplo, percursos ecovias, ciclovias, portanto isso é sempre algo que está na nossa cabeça. Já existe. É preciso, portanto, a parte da ciclovia já existe mas é preciso potencial. Mas há alguns percursos. Cantelães é uma terra de história, é bom não esquecer, e como se diz na introdução, o nome de Vieira terá começado por ali, numa antiga povoação medieval. E isso está a ser estudado de forma a que os percursos possam também ser, como se diz, elucidativos, ou que possam dar a conhecer não só o que é natural, mas aquilo que transporta ao longo do tempo. Há aqui uma certa resistência, e a resistência muitas vezes até municipal, para nós nos conseguirmos munir de conhecimento técnico. Partirá sempre. Mas seguir algumas das histórias populares, isto é, as histórias das populações e a sua visão. Sim, a história da população. A história da população, até recentemente temos uma pessoa aqui de Vieira que está a estudar um documento antigo que apareceu e que está a tentar traduzi-lo precisamente para recuperar até um bocadinho da história e da cultura que era enraizada naquela altura em que foi escrito esse documento. Há aqui a tentativa de se tentarem aproveitar algumas histórias para depois que essas histórias possam ser refletidas até nos percursos ou num centro interpretativo. Temos de saber se isso depois conseguimos que esse investimento depois seja feito, não é? E que depois esse investimento, para além de criação de emprego, consiga atrair pessoas. E há, digamos, o acolhimento do município a projetos desse tipo? Poderia ser maior. Sinceramente, poderia ser maior. Noto alguma resistência, principalmente na parte histórica e na parte cultural, mas principalmente na parte histórica. Por exemplo, neste momento o Crasto nem sequer está limpo, porque eu não me atrevo a mexer numa pedra sem ter alguém que tenha conhecimento adequado e dizer se podemos mexer naquela pedra ou não. E até para não haver um vandalismo. Foram recentemente, já há 10 anos, descobertas ali algumas ruínas romanas que não cabe ao Presidente da Junta ou à Junta de Freguesia ir para lá descobrir pedras. Mas tomar a iniciativa de procurar. Nós temos de tomar a iniciativa, que já foi tomada várias vezes, de tentar que aquilo seja desenvolvido, que seja estudado e desenvolvido.
E depois temos de ouvir aquilo que as pessoas que vão estudar nos digam qual é o caminho a trilhar. Dizer, isto dá para ser aproveitado para uma situação deste tipo. Padre Nuno, mesmo assim, também assim, e é neste contexto, digamos, nesta freguesia que, se calhar, uma das principais, se não a principal, romaria do Arciprestado e também do Conselho, que é a Senhora da Fé, que acontece exatamente quando estamos a primeira vez no ar a falar de Cantelães. Sim, nós, a nível arciprestal, a nível de Conselho, podemos dizer que é a principal romaria porque é que envolve todo o Conselho, todo o arciprestado. Portanto, que eu saiba, não há... No entanto, que estávamos a falar com o Presidente da Junta, a última semana tivemos aqui a Junta de Freguesia de Sotelo e procura-se e encontra-se já, pelas suas características próprias e muito particulares, a Senhora da Lapa como um lugar já referenciado por páginas de turismo. Sim, eu creio que hoje em dia todas as pessoas buscam lugares propícios, lugares de turismo, e nós sabemos que a Senhora da Lapa, até por toda a envolvência, acaba por ser também um lugar um destino de muitas pessoas, como sabemos, por exemplo, a Senhora da Dourada, em Pinheiro. Agora, para nós, digamos assim, para o nosso concelho, aquela que está referenciada como a Romaria Central e Principal continua a ser a Senhora da Fé, onde nós temos a convocação de todo o Arciprestado, que estará sempre representado e que vai decorrer precisamente neste domingo, último domingo de maio. Portanto. E não há condicionamentos que aconteceram nestes 2 últimos anos, em 2020 e 2021. Os condicionamentos são aqueles, os normais, responsabilidade que são individual. apontados precisamente pela DGS e por todas as entidades responsáveis, onde nós sabemos que, embora tendo esta abertura que fomos tendo nos últimos tempos, no último mês, mas sem descurar todos os cuidados. E isto está na responsabilidade de cada um, aquilo que lhe falávamos logo no início, quer dizer, se nós não formos responsáveis, com certeza que poderemos ser cúmplices de um aumento desta pandemia. Portanto, nós teremos a peregrinação arciprestal e aqui cabe a cada um. Máscara não é obrigatório, mas é aconselhável. É digamos assim, juntamento enorme de pessoas que nós, pela nossa responsabilidade, devemos utilizar. Claro que nós colocamos aqui, numa subida, onde as pessoas vão a cantar, vão a rezar, com calor, não é fácil ir com a máscara. É difícil, mas se nós, mesmo na subida, procurarmos manter um pouco de distância, retirarmos a máscara para podermos cantar e rezar, sem ir a falar uns para os outros, podemos ter estes cuidados. Há estes pequenos cuidados que nós devemos ter. Lá em cima, estando todas as pessoas, pois já estamos parados, as pessoas podem colocar a sua máscara, ter os devidos cuidados, a desinfecção de mão, todos estes cuidados nós devemos continuar a ter. No resto, com certeza que aquilo que temos até ao momento é que podemos realizar estas atividades. Portanto, nada nos impede, nós vamos realizá-la, agora continuando a insistir ao cuidado, à responsabilidade de cada um. Porque se nós formos responsáveis, as coisas com certeza... Isso tem naturalmente uma preparação. Esta peregrinação anual do Arciprestado tem uma preparação. Sim, que envolve as paróquias. Envolve as paróquias todas, envolve de modo particular também o núcleo de escuteiros, que são os que têm uma maior responsabilidade na preparação, na organização. Claro que temos também o apoio da GNR, das várias entidades, enfim, de juntas, da Câmara. Há todo um envolvimento de pessoas que se preocupam. As paróquias, os parcos, estas instituições que eu disse, portanto, todos nós nos envolvemos para que realmente tudo decorra com toda a normalidade, com o sentido de festa, de alegria, de fé.
acima de tudo isso, mas exige uma forte preparação. Por exemplo, posso dizer, não estando cá, mas que da Confraria da Senhora da Fé, os elementos nestes dias trabalham mais eles trabalham mais do que é habitual. Aliás, alguns tiram as férias precisamente nesta semana para poderem estar a cuidar de todos estes problemas, porque às vezes há pormenores, há aspectos que passam em claro às pessoas, que as pessoas não se apercebem e que são necessários muitas horas de sono, muitas horas dedicadas a esta causa, e eu sei que as pessoas têm estes cuidados. O sagrado custa pouco, digamos, preparar a festa no aspecto litúrgico custa pouco. Sim. Mas investe mais, e já temos referenciado isso, não em relação à Senhora da Fé, mas em relação a todas as festividades, o maior investimento vai depois para o profano, isto é, para a animação. Vamos lá ver. Muitas das vezes corre-se este risco de, hoje em dia, nós termos uma festa religiosa onde se valoriza o profano e o religioso fica à porta. E este é um aspecto que nós devemos muitas das vezes repensar. Claro que isto, entre aspas, é uma guerrinha que nós muitas das vezes temos com as pessoas, que já está tão enraizada que as pessoas... E isto é comissões de festas, é tudo o que é que os preocupa. É, essencialmente, o aspecto profano, o aspecto de conjuntos, de bailes, tudo isso. Quando, na verdade, nós nos devemos preocupar, essencialmente, com o aspecto religioso. O resto também faz parte. Nós somos alegria, nós somos festa, nós somos convívio, e isso faz-nos falta. Agora, nós não podemos, em algo que é essencialmente religioso, nós, digamos assim, desviar-nos do caminho para apenas nos preocuparmos no profano. Mas se formos a ver, por exemplo, a peregrinação arciprestal à Senhora da Fé não tem assim tanto de profano, porque não há conjuntos, há essencialmente as bandas de música, mais nada. Portanto, nós aí, claro que depois há aquela tradição das pessoas terem os seus merendeiros, vão em caminhada, depois aproveitam um momento para juntar as suas famílias, para se divertirem aquela tarde, para estarem a fazer os seus jogos, tudo isso, sem dúvida. Agora, a nível, digamos assim, do chamado profano de conjuntos, de música, que muitas das vezes desvirtua o sentido da festa, nós não temos isso na peregrinação arciprestal à Senhora da Fé. Como disse, essencialmente são as bandas de música que depois da caminhada de fé atuam ali durante a tarde, nada mais. E mesmo as próprias bandas de música, a própria música, quantas vezes é uma música apropriada e digna para aquelas circunstâncias também. Guilherme Abreu, é algo que, e vou voltar, comparando exatamente com a Senhora da Lapa, é algo que não estará bem explorado no aspecto de atrair visitantes para Candelães. A Senhora da Fé, a nível do Conselho... Temos aproximadamente 5 minutos para concluir. É por demais conhecida. Há a promessa do município e aquilo que me foi dito é que o estudo já está a decorrer. Claro que depois esse estudo, é aquilo que eu digo, o estudo depois terá de passar aqui por diversas entidades, como é evidente, para potenciar precisamente a Senhora da Fé como um ponto turístico, de turismo religioso. É algo que acredito esteja resolvido nos próximos anos e é um investimento do qual nós esperamos muito. E relativamente àquilo que será o ano, não completamos há pouco o que são os principais investimentos. Eu também não completei. Nós tivemos aqui, com a não aprovação do Orçamento de Estado, tivemos aqui, as Juntas de Freguesia tiveram aqui uma perda de receitas muito grande. Não sabemos ainda se será compensado. Se isto será compensado ou não. Se for compensado, acredito que aquilo que está estabelecido no nosso plano de trabalhos irá acontecer. Nós temos, por exemplo, e acredito que no próximo mês o conseguiremos terminar, por exemplo, a revitalização do Parque de Merendas de Portalage. Lá está, é uma zona onde não intervém apenas e só a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia aqui fez o forcing necessário e fez o investimento, ou irá fazer o investimento. Mas estamos a falar que das receitas do Estado, diretamente, nós podemos perder aqui algo que é por demais importante para o nosso trabalho do dia-a-dia.
E perspectivas para este primeiro ano de mandato? Conseguir levar até ao fim aquilo que é planeado? Conseguir levar até ao fim aquilo que é planeado? Ou, Sim, como é evidente, sim. E contamos com o município para isso. Aparecem sempre aqui pedras no caminho, como é evidente, que é mais isto que vai aparecendo e que tem de se resolver, mais isto que vai aparecendo e que tem de se resolver e que, como é evidente, custa dinheiro e cada vez mais dinheiro, e esse é um problema com o qual nós nos debatemos, que é o facto de existir uma falta muito grave de mão de obra, de capacidade para se resolver algumas questões, e depois o preço está a disparar para níveis difíceis de suportar em algumas situações. E continuamos a falar ao longo do mandato, mas perspectiva um mandato, digamos, fácil ou não? Ou algo que o preocupa como mais difícil para conseguir? Aquilo que mais me preocupa são os projetos a longo prazo. Os baldios, por exemplo, são os baldios, por exemplo. A Candelães é uma das freguesias com mais baldios, é a sexta em área. Com a participação das pessoas, com a constituição não da Comissão de Baldios, mas da mesa dos baldios e com a participação das pessoas, nós acreditamos que conseguimos pelo menos organizar os baldios. Em termos de grandes projetos para os baldios, aí temos um grande problema porque estamos sempre dependentes. Eu, da zona de Cantelães, não tenho aqui os números, mas tenho a ideia que nós temos mais de 20 candidaturas submetidas e até agora foram aprovadas 2 porque tinham de o ser e eram decorrentes dos incêndios. Um dos grandes problemas é a perigosidade de incêndios, porque não intervindo, não limpando e sem capacidade para o fazer, mais tarde ou mais cedo, iremos ter outro incêndio. Padre Nuno, nós estamos no ar já depois da missa campal. De qualquer maneira, a festa vai até às 20 horas. O que pode ser dito pelo pároco às pessoas que nos ouvem? Sim, é claro que o programa vai para o ar precisamente já depois de terem decorrido todas as cerimónias. Eu não sei aquilo que nos vai dizer o Dom José Cordeiro, que é o novo arcebispo, que temos a honra de o acolher pela primeira vez aqui. O que dá de facto importância à festa. Também dá importância, e mais importância dá, posso lhes dizer já isto em primeira mão. Sentido... até porque faremos essa referência na Eucaristia. O Dom José faz anos, portanto celebra o seu aniversário connosco nesse dia, e é para nós um motivo de festa e de alegria. E aquilo que eu acho que poderia dizer precisamente é que esta caminhada de fé que fazemos seja verdadeiramente tocante, e no momento em que nós estamos a viver ainda esta pandemia, onde nós nos devemos interpelar e interrogar sobre o sentido humanista, sobre o sentido comunitário, o sentido de solidariedade, parece que às vezes perdemos isto, que esta caminhada de fé nos faça levar aquilo que é o lema também deste ano pastoral na nossa diocese, onde há amor, nascem gestos. Se nós fizermos uma caminhada de fé com Maria e percebermos o sentido dessa fé, então haverá o verdadeiro amor, nascerão gestos de partilha, de solidariedade uns com os outros. Muito bem, completamos assim o nosso tempo. Hoje, em dia de festa, da festa principal da freguesia Senhora da Fé, que é também peregrinação arciprestal, falamos da freguesia de Cantelães. Tivemos a presença do Presidente da Junta, Guilherme Abreu, e do pároco Padre Nuno Campos, a quem renovo os agradecimentos. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.